noite. Uma morte anunciada. O prefeito se sente ameaçado e tem certeza de que vai ser assassinado. Ele gravou um depoimento emocionado numa fita VHS e depois foi executado com um tiro na cabeça. Preste atenção ao que o prefeito disse nessa gravação. Se acontecer algo comigo de violência, sejam responsabilizados os meus primos, que eu acho que hoje nem os considero mais, Aníbal, Duquinha e Amadeuzinho. Os acusados pela polícia de terem mandado matar o prefeito João Jaime Ferreira Gomes, o Joãozinho, são um deputado federal, um deputado estadual e o vice-prefeito. Todos primos e aliados políticos de Joãozinho. O motivo, a tentativa de desviar uma verba pública no valor de 3 milhões de reais. Estes são os homens acusados pela polícia do assassinato. Aníbal Ferreira Gomes, deputado federal. Manuel Duca da Silveira Neto, o Duquinha, deputado estadual. E Amadeu Ferreira Gomes, o Amadeuzinho, vice-prefeito na época do crime. Eles lutam desesperadamente pelo poder. A qualquer preço eles querem ocupar o poder. E tradicionalmente eles vêm ocupando o poder, matando as pessoas. Infelizmente, a última vítima, né, a mais recente vítima foi meu pai. Essas são as pessoas que infelizmente fazem parte da minha família. Pessoas frias, que não têm sentimento nenhum. Há mais de 100 anos, a família Ferreira Gomes domina politicamente o pequeno município de Acaraú, que fica a 250 quilômetros de Fortaleza, no Ceará. A cidade tem 60 mil habitantes e mais da metade da população é analfabeta. A maioria dos moradores de Acaraú vive da pesca da lagosta e a obra que o prefeito queria realizar era aqui nesse porto. O dinheiro seria utilizado na dragagem do rio para permitir a atracação de embarcações de grande porte. Isso aumentaria o número de empregos e daria também um novo impulso à economia da região. Segundo a polícia, os primos e aliados políticos do prefeito queriam desviar parte do dinheiro da obra. Joãozinho foi contra e morreu. Acaraú, 1958. A família de Joãozinho comanda a política na cidade. O pai dele já tinha sido prefeito de Acaraú. Nesta época, Joãozinho brinca com os primos Aníbal, Duquinha e Amadeuzinho. Olha, ele tinha assim um sentido de família muito grande, sabe? Quase 20 anos depois, Joãozinho é o homem-chave nas eleições. Ele organiza e coordena as campanhas políticas e ajuda a eleger o primo Duquinha. Eles continuam amigos desde a infância. Os irmãos Aníbal, Duquinha e Amadeuzinho se revezavam no poder na cidade de Acaraú. Em 1982, foi a vez do primo Joãozinho assumir a prefeitura. Mas quem dava as ordens era Aníbal, o homem que tinha os contatos de Brasília e, segundo a polícia, a fama de ser perigoso. Procurado pelo Linha Direta, o deputado federal Aníbal Gomes não quis dar entrevista. Dos 3 irmãos acusados pela polícia, apenas o deputado estadual Duquinha falou ao programa. Não, como eu estou lhe dizendo, essa parte das verbas federais, o Joãozinho tinha um canal muito bom, que era o Aníbal e o próprio governo, né? O Duquinha contrata os pistoleiros e o Amadeu manda executar. Em 1986, o empresário Afonso Fontes entrou em cena disposto a abalar o domínio político dos primos Ferreira Gomes. Conhecido pelos moradores por ajudar os pobres, Afonso pouco a pouco foi conquistando o eleitorado e se candidatou a deputado federal. Logo, as ameaças contra ele começaram. 6 de maio, 10 horas da noite. Afonso e a secretária seguem para uma reunião política. Afonso tinha recusado uma aliança política com os Ferreira Gomes. Ele tem certeza de que será eleito. Mas como meu pai já estava praticamente eleito a deputado federal, então a família Ferreira Gomes já se sentiu ameaçada. Pode mandar rodar e pode mandar pregar. O carro de Afonso cai numa emboscada. Quando ele percebe que se trata de uma cilada, é tarde. Pelo amor de Deus!
Com 2 tiros, o adversário político dos Ferreira Gomes morre na hora. E tudo, de repente, ele achava que essa história de crime de pistolagem era coisa do século passado, que isso não existia mais. O crime de pistolagem existe no mundo todo, né? Até hoje, 14 anos depois do crime, os assassinos de Afonso Gomes não foram punidos. O principal acusado de ser um dos mandantes é o deputado estadual Manuel Duca, o Duquinha, um dos irmãos da família Ferreira Gomes. Duquinha não foi processado porque era deputado estadual e a Assembleia Legislativa do Ceará não permitiu. Até hoje ele se considera inocente. Muito dinheiro, com corrupção. Segundo a família de Joãozinho, o prefeito Aníbal quer uma comissão de 30 para liberar o dinheiro. Joãozinho não aceita e pela primeira vez os primos brigam. Não pago e não pagarei nenhum centavo de comissão. O então prefeito Aníbal conseguiu afastar o primo Joãozinho da direção do hospital e transferiu a verba da reforma para um município vizinho. Aníbal começou a construção de um novo hospital. Na fita testemunho, Joãozinho garante que Aníbal roubava esta e outras verbas da prefeitura. Somente imóvel, ele deve ter nesses 4 anos, uma soma, ter uma fortuna talvez de 1,5 bilhão de cruzeiros hoje. Meu pai trabalhou a vida prefeito, mas não temos nada disso. De onde é que veio? Deve ter vindo não. Segundo a família de Joãozinho, o dinheiro público sumiu e o hospital da cidade vizinha nunca foi concluído. Foi a partir daí que Joãozinho decidiu gravar a fita VHS com as denúncias e ameaças. Ele fez uma cópia para cada filho e pediu segredo a toda a família. 4 anos depois, a relação entre Joãozinho e os primos ainda é tensa. Mesmo assim, eles continuam juntos na política. Logo surge uma nova briga. Joãozinho quer ser candidato a prefeito e o primo, Amadeuzinho, também. Para contornar o problema, oferecem a Amadeuzinho a vice-prefeitura. Poucos dias depois, eles marcaram a segunda reunião. Quando ele voltou para a segunda reunião, ele já veio de mão no ombro. Quando Amadeuzinho volta ao escritório, parece ter mudado de ideia. Segundo a família de Joãozinho, o argumento que os primos usaram para convencê-lo a ser vice é muito simples. Se Joãozinho morrer, Amadeuzinho assume a prefeitura. Novembro de 96. Joãozinho é o novo prefeito de Acaraú. Os 3 primos e futuros acusados de serem os assassinos também comemoram a vitória. O erro político maior que eu acho que ele cometeu foi ter aceitado o Amadeu como vice. Porque foi ali que foi a morte dele, né? Eu não sei quem se beneficiou e quem queria interesse na morte do Joãozinho. Nós, pelo menos, vivíamos numa condição amigável, numa política amigável de suceder um outro. Então, não sei qual foi o motivo que possa ter levado a essa morte. 2 anos mais tarde, o deputado federal Aníbal Gomes conseguiu no governo federal uma verba de 3 milhões de reais para uma obra no porto de Acaraú. Este projeto melhoraria a vida de toda a população. Ele daria mais profundidade ao rio, facilitando a circulação dos barcos e aumentaria a pesca. O prefeito Joãozinho acreditava que esta seria a grande obra da sua administração. Pelo projeto, a lama retirada do leito do rio Acaraú seria jogada bem longe daqui, para não voltar mais tarde com a água da chuva. Só que o prefeito diz ter recebido uma outra proposta, para colocar tudo nas margens do rio mesmo. Isto iria baratear a obra em quase 2 milhões de reais, sem representar qualquer economia, porque o dinheiro seria desviado para fazer campanha política. Foi quando meu pai decidiu fazer um sobrevoo, fotografar toda a parte de entrada, né? E chegou à conclusão de que a dragagem por movimentação de terra não resultaria em nada. Segundo a polícia, Aníbal chega a oferecer 300 mil reais para que Joãozinho assine a ordem para começar a obra. Joãozinho recusa. Agora, esse negócio de propina, essa coisa toda, não tenho conhecimento de nada, nem de mudança de projeto. Os 3 milhões de reais já estavam depositados na conta da prefeitura. Faltava apenas a assinatura do prefeito Joãozinho para liberar a verba.
O prazo estava quase terminando. Se Joãozinho não assinasse um mês, o dinheiro voltaria para Brasília. Isso aí é que era basicamente, acho que toda a preocupação que ele estava era sendo pressionado para assinar esse convênio que ele não queria. No dia 6 de maio, a casa do prefeito Joãozinho, em Acaraú, sofre uma tentativa de arrombamento. Uma grade de ferro interna impede que o prefeito seja assassinado. Horas antes de morrer, Joãozinho estava neste prédio, no bairro de Aldeota, em Fortaleza, onde tinha um apartamento. Era aqui, longe dos problemas da política, que ele costumava descansar e se dedicar à família nos fins de semana. Segundo a polícia, depois de haver recusado a proposta de desviar o dinheiro da obra do Porto, ele foi condenado à morte pelos primos. 2 dias depois do atentado à casa dele em Acaraú, o prefeito foi assassinado em Fortaleza. 8 de maio. Joãozinho está tenso e com problemas de pressão alta. Os médicos pedem para que ele diminua o ritmo de trabalho. Ele aproveita para passar o dia brincando com os netos. 3 da tarde. 3 horas e 4 minutos. Aníbal é Duquinha. Começam as ligações entre os irmãos Aníbal e Duquinha. Não tem como dar errado. André e Pantico, os pistoleiros contratados, fazem uma ligação. Segundo a polícia, eles esperam uma ordem de Amadeuzinho para começar a agir. Do outro lado da linha está Amadeuzinho. Não, conforme combinado, nada mais nada menos. São 3h15 da tarde. De acordo com a investigação da polícia, em menos de 15 minutos, os irmãos Amadeuzinho e Duquinha trocam 4 telefonemas. 4 horas da tarde. Joãozinho recebe um telefonema urgente de Amadeuzinho. O primo marca um encontro para meia hora mais tarde. Este foi o último telefonema recebido por Joãozinho antes de morrer. Do outro lado da linha, o primo e vice-prefeito Amadeuzinho. Foi muito fácil matar Joãozinho. A cena do crime, inclusive, já estava pronta, à espera apenas da chegada dos assassinos. Nesta casa, no bairro de Joaquim Távora, em Fortaleza, funcionava o escritório de apoio da Prefeitura de Acaraú. E o prefeito estava lá dentro, à espera do primo, Amadeuzinho. A polícia não sabe dizer o que Amadeuzinho disse ao telefone para atrair a vítima até aqui. A única coisa que se sabe é que os pistoleiros desceram da moto, encontraram a porta da casa aberta, entraram e mataram o prefeito com um tiro na cabeça. Meia hora depois de receber o telefonema de Amadeuzinho, Joãozinho ainda não chegou ao escritório. Mas os pistoleiros já estão à procura dele. André de Castro, pistoleiro foragido. Pantico é o outro matador contratado. Durante todo o tempo que Joãozinho se encontrava em Fortaleza, ele estava sendo seguido pelos pistoleiros. 5h30 da tarde. Dona Santana. No escritório, Joãozinho recebe o recado que Amadeuzinho ligou e disse que está atrasado. Joãozinho faz um pedido à secretária. Alô. Faltam 15 minutos para 6 horas. Pode começar. Amadeuzinho faz a última ligação para os pistoleiros. Vai dar tudo certo. Este é o registro da última ligação antes do crime. O telefonema do vice-prefeito Amadeuzinho foi para o pistoleiro Pantico. Daqui a pouco. Os pistoleiros estão prontos. O prefeito João tem poucos minutos de vida. Dez minutos depois, os pistoleiros voltam ao escritório e obrigam a secretária a levar os dois até o prefeito Joãozinho. Os assassinos estão frente a frente com a vítima. Todo mundo sabia que ele tinha encontro marcado com o Amadeuzinho. Só que ele não foi. Ele mandou os pistoleiros para acabar com a vida do meu pai. Um tiro a queima-roupa no rosto do prefeito. É o fim da briga pelos 3 milhões de reais. Chegou a sua hora. Um único tiro atravessou o olho direito de Joãozinho e saiu na nuca. A morte foi na hora. Segundo a polícia, Amadeuzinho assiste à fuga dos pistoleiros e liga para o escritório de Joãozinho para receber a notícia que esperava. O primo e amigo de infância está morto. Nós apuramos que ele estaria a 200 metros do local do Joãozinho. Perfeito.
Horas depois, os irmãos Amadeuzinho e Duquinha e Aníbal, acusados de serem os mandantes do crime, vestem o primo Joãozinho morto. E o mais incrível aí é que no IML, quando eles estavam vestindo a vítima, nós rastreamos ligações entre o Amadeu e os pistoleiros. Durante o crime e até no velório, os primos de Joãozinho e os pistoleiros trocaram mais de 30 telefonemas. Na justiça, o vice-prefeito Amadeuzinho deu uma explicação curiosa para essas ligações. No dia do assassinato do prefeito Joãozinho, em pré-venda de carros usados, os pistoleiros acusados pelo assassinato do primo. Não se negocia veículo na hora da morte. A partir daí a gente pediu interceptações telefônicas de vários telefones, que realmente evidenciou inúmeras ligações, mais de 200 ligações entre pistoleiros e mandantes. Pantico foi preso no Rio de Janeiro em maio deste ano. No depoimento, ele negou tudo e se recusou a dar o nome dos mandantes do crime. O pistoleiro mostrou muita frieza ao falar sobre assassinato e morte. O medo de morrer eu não tenho, porque se a gente que anda nesse mundo, está sujeito a qualquer hora a morrer, né? Ou que tem a culpa, ou que não tem, está sujeito a morrer. Ou de matar. Matar não é o caso, né? Que a gente menos espera morre, né? Mas admitiu que conhecia André de Castro Neves Feitosa, o outro acusado de participar do assassinato, e que conhecia também Amadeu Ferreira Gomes, vice-prefeito de Acaraú, apontado como um dos mandantes do crime. O então vice-prefeito Amadeuzinho foi indiciado como mandante do crime. Preso, ele foi solto depois de 4 meses e responde ao processo em liberdade. O deputado estadual Manuel Duco Duquinha vai ser processado. Pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa do Ceará, foi cassada a imunidade parlamentar de um deputado. Preste atenção ao que o deputado Duquinha diz sobre o suposto envolvimento do irmão Amadeuzinho no assassinato. Se ele estiver envolvido, que ele responda pelos atos dele. Eu quero a minha defesa. A minha defesa é que eu estou interessado, é que eu estou, vamos dizer assim, preocupado com a minha defesa. E me admiro muito se ele estiver envolvido mesmo nisso. Se ele tiver realmente culpa nisso, eu me admiro muito. Porque ele era o prefeito natural. E o nosso Procurador-Geral da Justiça denunciou perante o tribunal a pessoa do deputado Manuel Duca da Silveira Neto. O pedido para que o deputado federal Aníbal Gomes fosse processado foi arquivado no Supremo Tribunal Federal. 5 meses depois do assassinato de Joãozinho, Aníbal foi eleito mais uma vez deputado federal pelo Ceará. Porque o Aníbal não teria nenhum motivo. O Aníbal, por último, era mais amigo do Joãozinho do que eu próprio. O Supremo Tribunal Federal informou que pode reabrir o caso do deputado federal Aníbal Gomes se algum fato novo aparecer. Este ano, o cobrador particular Aloysio Monteiro procurou a polícia, do que foi contratado por Duquinha para matar os pistoleiros que assassinaram o prefeito Joãozinho. A partir do momento que eu senti que ele estava armando aquilo ali tudinho, tinha mandado matar o prefeito. Me procurou para eliminar o Pantico. A próxima vítima seria quem? Eu. Eu comecei a gravar as conversas que eu tive com ele, né? Aloysio entrega a fita para a polícia. Na gravação se ouve a voz do deputado estadual Duquinha. Eu fiquei preocupado com a ligação que você fez para mim, porque esses caras estão gravando tudo aqui, né? É, a pessoa que ele sempre falava mais e tentava proteger era o Aníbal, né? Aloysio contou que recebeu dinheiro do deputado federal Aníbal Gomes para matar o pistoleiro Pantico. Esta declaração pode provocar uma reviravolta no caso. Isso ele ligou na tua frente ou ele disse? Ligava na minha frente, Falava com o Aníbal? Com o Aníbal, na minha frente. Dizia o quê pro Aníbal? Que a gente já estava pronto, né, para viajar e que estava precisando do dinheiro, para ele liberar lá o dinheiro para a gente viajar. Quando foi por volta de meio-dia, ele já estava com o dinheiro na mão lá onde a gente ia marcar. Outubro deste ano. Para impedir que os primos voltem ao poder, a viúva de Joãozinho se candidata e é eleita prefeita de Acaraú. Na disputa, ela vence o deputado federal Aníbal Gomes, acusado de ser um dos mandantes do crime. 2 anos depois da morte do prefeito, a obra do porto não saiu do papel, a verba voltou para Brasília e os barcos de pesca continuam dependendo do movimento da maré para conseguirem chegar até o cais. Entre as vítimas dessa guerra política estão também os próprios pescadores e a maioria dos moradores de Acaraú,
que dependem da dragagem do porto para conseguir sobreviver. A situação do pescador aqui hoje na Acaraú, a situação é muito cruel, viu, senhor? O barco só entra com a maré feita. Se entrar com a maré seca, é arriscado entrar e se acabar nas cruas, né? Infelizmente, nesse país, roubar dinheiro público é um excelente negócio, com muito menos risco que qualquer atividade criminosa comum. Quer dizer, é muito mais arriscado o jeito roubar uma galinha do vizinho do que roubar milhões do erário público. 2 anos depois da morte do prefeito Joãozinho, a família ainda se sente ameaçada. Eles têm medo de morrer. Eu entrei nessa luta ou para viver ou para morrer. E eu sei que se um dia eles me matarem, eu sei que vai ter um batalhão de gente aí atrás de mim para fazer justiça por mim e pelo meu pai. Como é que era a sua relação com o Joãozinho? Excelente. Excelente. Meu relacionamento com o Joãozinho é excelente. Como vive hoje a sua família depois de tudo que aconteceu? A minha família vive sob escolta da polícia, enquanto todos os mandantes continuam em liberdade. Se acontecer algo comigo de violência, sejam responsabilizados os meus primos, eu acho que hoje nem os considero mais, Duquinha e Amadeuzinho. Eu queria deixar registrado que qualquer coisa que acontecer com qualquer um dos membros da minha família, a responsabilidade é do deputado federal Aníbal Ferreira Gomes, do estadual Duquinha e do Amadeu Ferreira Gomes, o Amadeuzinho. O pistoleiro André ainda está foragido. Se você tem alguma informação que possa levar a polícia a localizar André de Castro Neves Feitosa, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro, 547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Foi preso em Fortaleza André Feitosa, um dos homens acusados da morte do prefeito de Acaraú, João Jaime Filho Joãozinho. O crime abalou todo o estado do Ceará e envolve uma trama política. A família de João Jaime acusa os primos de serem os mandantes do crime. Um dos acusados, o deputado federal. O prefeito Joãozinho resistia. Ele não queria aceitar o desvio de verbas destinadas a obras na cidade de Acaraú. Temendo ser morto, o prefeito João Jaime Filho deixou uma fita VHS para a família. Nela, ele denuncia os possíveis mandantes. Sejam responsabilizados os meus primos, eu acho que hoje nem os considero mais, Aníbal, Duquinha e Amadeuzinho. De acordo com as investigações, 2 pistoleiros foram contratados e executaram Joãozinho com um tiro a queima-roupa. A polícia rastreou as ligações entre os primos do prefeito e os homens acusados do crime. Bantico, um dos pistoleiros, foi preso. Faltava André Feitosa. Na manhã da última quinta-feira, André se entregou em Fortaleza, mas negou qualquer envolvimento com o crime. Sou inocente, Xará. Vim aqui para provar isso. Mas no depoimento ele caiu em contradição. Em Acaraú, familiares e amigos do prefeito Joãozinho se reuniram para assistir o programa. O suposto envolvimento do deputado federal Aníbal Ferreira Gomes repercutiu no Congresso Nacional. O senhor acha que o deputado Aníbal Gomes pode ter o seu mandato parlamentar cassado pelo plenário da Câmara? Assisti o programa, fiquei vivamente impressionado com as cenas descritas no programa e acho que é um crime tão hediondo, tão bárbaro, que não pode deixar de ter consequências imediatas para que a população passe a acreditar de que a impunidade não é o privilégio apenas dos políticos, nem de ninguém, não pode ser privilégio de ninguém. Nós conhecemos que é uma infinidade de casos ao longo do tempo e nos vários estados, de famílias que se lutam entre si, de líderes políticos que lutam entre si, e de mortes encomendadas que se repetem e se repetem. Pelo menos o mandante, pelo menos o grande responsável, nunca é condenado. Nós estamos solicitando a fita do programa que faz a denúncia e, a partir daí, a Corregedoria da Câmara tem por obrigação apurar tudo o que foi denunciado e encaminhar o pedido de quebra da imunidade parlamentar e investigar a eventual participação do parlamentar em todo esse episódio.